Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 8 de março e no Resumido 305, jogadores da NBA terceirizam a sua presença digital na China. Democratas usam podcasts esportivos para alcançar jovens eleitores. Falsa jornalista engana a Federação Esportiva. Scarlett Johansson rejeita o Instagram. A ascensão das redes sociais descentralizadas como alternativa à Big Tech. A hora do sono no TikTok e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. I couldn't wait to talk to you because there's so many things to talk to you about outside of sports. We talked about our sports the other day. You've seen the president, the 47th president of the United States, Donald Trump, his position that essentially the U.S. wants to take over Gaza. Yeah. I thought it was deeply disrespectful to the Palestinian people. And I thought it was wrong. Presença online virou uma questão central nas nossas vidas. Gostando ou não, todo mundo tem que estar na internet de um jeito ou de outro, para ver ou para ser visto, cada vez mais precisando ser visto. E isso já virou realidade, parte do dia a dia de todo mundo. Todo mundo precisa estar online para ver ou para ser visto, como parte do trabalho, como parte da socialização. E para as celebridades isso é amplificado. As pessoas que realmente vivem da exposição, as pessoas que são uma marca, precisam ainda mais disso. E essa semana o New York Times fez uma reportagem sobre as empresas especializadas em levar a presença online dos atletas da NBA, da Liga de Basquete, para a China. Hoje em dia é normal um atleta contratar uma dessas empresas para poder ter uma presença online em todas as plataformas chinesas. Como se sabe, na China as plataformas ocidentais são bloqueadas e eles têm plataformas próprias para tudo. Com a intenção de chegar nesse mercado, esses atletas estão contratando empresas que produzem conteúdo em chinês, voltado para essas plataformas, nas linguagens, nos trends que estiverem rolando por lá, para aumentar essa presença. A reportagem fala de um jogador do New York Knicks, do Jalen Brunson, que em pouco tempo chegou a 400 mil seguidores. E mais do que abrir um novo mercado financeiro para esse atleta, eles também podem usar esse novo alcance, essa penetração, esse volume de gente para conseguir resultados aqui no Ocidente. Por exemplo, a votação do All-Star Game é feita online. Um atleta que tem uma presença forte na China consegue muito mais votos. Aliás, não precisa nem ir tão longe, né? A gente viu aqui durante o Oscar, eu falei no episódio passado, como foi a atuação dos brasileiros e como isso aí deixou a academia espantada, com a força do engajamento dos brasileiros online, empurrando a Fernanda Torres em direção ao prêmio, que infelizmente não veio, mas não vai demorar muito para perceberem que aqui no Brasil isso também é uma fonte de engajamento muito forte para ser, por falta de outra palavra, para ser bem claro, usado, né? Ser explorado por essas celebridades. Vários atletas já estão fazendo uso desse tipo de empresa e já tem várias empresas dessa prestando esse tipo de serviço. E acho que não vai demorar muito para começarem a atacar aqui no Brasil também, porque eles já sabem, né? Aliás, tem aquele caso do Todo Mundo Odeia o Chris, o ator da série, que ficou desesperado e pediu para os brasileiros pararem de engajar no perfil dele, porque ele não aguentava mais ter que interagir com um monte de coisa que ele não sabia nem o que estava sendo dita. E também nesse encontro entre esportes e plataformas de conteúdo digital, o New York Times fez uma reportagem falando como políticos do Partido Democrata, derrotado nas últimas eleições presidenciais, têm buscado podcasts e programas de esporte como forma de se conectar com o jovem adulto apolítico. Eles identificaram esses podcasts de esporte como um espaço neutro para tentar se conectar com esses jovens que podem vir a votar nos democratas, mas que acabaram, em grande parte, votando mesmo no Trump nas últimas eleições, muito por conta dele ter tomado essa estratégia lá atrás de usar os podcasts como plataforma de propagação das ideias dele. Joe Rogan e vários outros podcasts que o Trump visitou muitas vezes, ajudou ele a se conectar com pessoas que não necessariamente estavam pensando em votar nele,
mas se viram vistas ali, conseguiram se conectar com ele, ouvir as ideias dele num ambiente, de novo, neutro. Tô aqui botando entre aspas para a gravação do vídeo, mas se você estiver ouvindo no áudio, pode considerar que eu botei umas aspinhas aí, porque não é exatamente neutro, né? Esses espaços têm uma tendência política normalmente de direita bem clara, no caso dos podcasts que o Trump explorou. No caso dos podcasts de esporte que os democratas estão buscando, isso também vem da ausência de grandes podcasters liberais, né, do campo progressista, liberais no conceito dos Estados Unidos, que é o campo progressista, ao contrário aqui do Brasil, que os liberais são os de direita. Enfim, a ausência de grandes podcasters desse espaço progressista nos Estados Unidos torna mais difícil ainda conectar com essas pessoas. Então, vários políticos têm ido e acham que, ao falar de esporte, de uma maneira descontraída, fora do assunto político, embora eles tragam de alguma forma, pode ser um caminho para se conectar com esse público. O Partido Democrata está desesperado para conseguir ficar relevante nas redes sociais, coisa que eles não são bons, nunca foram bons. O Obama foi uma grande exceção, revolucionou o partido quando fez, mas isso acabou não tendo continuidade. E o que a gente vê hoje em dia é a direita, a extrema-direita, o Trump, essas pessoas todas, com um domínio muito mais forte, tanto de linguagem quanto de ocupação desses espaços. Isso é uma coisa que não aconteceu aqui no Brasil ainda, mas eu acho que aos poucos a gente vai vendo os políticos indo aos podcasts, né, alguns tendo uma postura um pouco mais relaxada, tentando falar de coisas da vida pessoal, uma coisa de dia a dia, para conseguir empurrar suas agendas dentro de uma conversa mais natural. E essa mistura entre entretenimento, jornalismo, entre reportagem e opinião, também é muito bem ilustrada no universo dos esportes. A gente vê muitos ex-atletas hoje fazendo comentários durante jogos, durante transmissões esportivas, e vários são muito bons e trazem comentários muito bons sobre o esporte em questão. Inclusive, eles têm uma vivência que poucos têm, eles conhecem aquilo de dentro do campo, de dentro da quadra, mas não necessariamente esses ex-atletas são bons repórteres, são sequer jornalistas. E essa confusão entre jornalismo e opinião, entre reportagem e um comentário, é parte do motivo que explica essa demonização da imprensa que a gente vê hoje em dia no Brasil e no mundo. Não é porque o sujeito está com o microfone na mão falando na TV alguma coisa que ele é um jornalista. Ele pode ser só um comentarista, ou mais, um comentarista especializado em alguma coisa. Eu já comentei alguns episódios atrás sobre uma onda que tem nos Estados Unidos, principalmente na NFL, a Liga de Futebol Americano, de atletas em atividade terem podcasts semanais para falar dos próprios jogos. Isso é muito legal, por um lado, porque você ouve esse relato do próprio atleta, do jogo que você está acompanhando, né? Não é mais um ex-atleta, é um atleta em atividade, mas isso perde tanto a objetividade quanto algum resquício de isenção sobre o que está sendo dito ali. O papel do jornalismo é questionar, e quando um atleta abre o microfone para falar o que ele acha, sem ter ninguém para fazer alguma pergunta que talvez ele não queira falar a respeito, a gente entra num lugar que vira só um palanque. E na Inglaterra, esses dias estourou uma polêmica em torno do Gary Neville, ex-jogador do Manchester United e tido hoje como o principal comentarista de futebol do Reino Unido, que foi entrevistar o dono do Manchester United para falar sobre o novo estádio. Assim como aqui no Brasil, as SAF, né, esses clubes começam a ser vendidos para um dono específico, deixam de ser associações esportivas e passam a ter um dono. É um assunto bem polêmico. Na Inglaterra, isso já é uma realidade há muito tempo. Os clubes têm donos, às vezes são vendidos e revendidos, e os torcedores não ficam muito felizes, porque, às vezes, para aquele dono, a maior parte das vezes, aquilo é só um negócio. E ele toma as escolhas, as suas decisões a partir do ponto de vista de negócio, não necessariamente de uma paixão por aquele clube ou tendo o torcedor em mente em todas as decisões. Enfim, o Gary Neville fez essa entrevista com o atual dono do Manchester United, não fez nenhuma das perguntas difíceis que deveriam ser feitas, tem um estádio novo sendo anunciado, com várias questões sobre ele, assim, inclusive o custo está se falando em 15 bilhões de libras, isso é um absurdo de dinheiro, e isso gerou uma discussão na Inglaterra, no Reino Unido, sobre o papel dos ex-atletas e dos atletas na transmissão jornalística. Onde é que traça essa linha para que, de alguma forma, não se perca a objetividade. É um assunto que a gente vai vendo muito quando a gente fala desse universo online.
já falando aqui especificamente de um comentarista esportivo numa televisão, mas a gente tem essa questão em tudo hoje em dia. Tem comentarista sobre tudo online, no Instagram, no YouTube, muitas vezes sem nenhum preparo e muitas vezes com muito alcance, falando besteira, falando coisa errada, com o seu próprio interesse, às vezes com uma agenda, às vezes só por desconhecimento mesmo, mas causando estragos reais. Eu acredito muito que essa saturação desse tipo de comunicação vai nos levar a buscar informações melhores. Isso vai valorizar o papel do jornalismo, embora esteja desvalorizando agora. Eu acredito muito nisso, eu posso estar sendo um pouco ingênuo ou esperançoso, mas eu realmente acho que as pessoas querem informação de qualidade e vai chegar um momento que isso vai ser insustentável. A gente não vai conseguir viver nesse lugar em que a verdade está virando uma coisa relativa. Por mais que a gente possa ter várias perspectivas sobre diferentes assuntos, muitas vezes não tem uma verdade absoluta, mas a gente precisa falar disso tudo, falar sobre as questões a partir de algum lugar que tenha... que esteja fincado na realidade, que não seja só uma suposição, uma coisa que alguém que nem sabe o que está falando falou. E essa mistura de papéis entre você ser um influenciador digital, ter uma presença online e querer se comunicar ou querer entrar em determinados espaços, gerou uma história aqui no Brasil que eu fiquei fascinado, que é uma mulher que se passou por jornalista da ESPN para poder se credenciar e gerar conteúdo nos jogos de futebol feminino, principalmente na Liga Paulista. A Luana Santos se passava por jornalista da ESPN, conseguia credenciamento e já tinha um perfil com 20 mil seguidores. Só que ela acabou sendo descoberta, a farsa inteira caiu por terra. Ela, inclusive, foi no podcast onde ela disse que, além de ser repórter da ESPN, ela também era setorista do Red Bull Bragantino. Acontece que a Disney, proprietária da ESPN, recebeu uma reclamação da CBF. Com isso, foi descoberto que a Luana não era parte da ESPN, que ela estava mentindo. Além disso, ela também dizia que trabalhava no Red Bull Bragantino e no Corinthians, o que seria um completo conflito de interesse. E isso começou a deixar as coisas mais claras. Ela falou isso num podcast. Acho que ela acabou se deslumbrando com essa história toda, acreditando no personagem e testando até onde ela conseguia levar essa história. E agora ela foi pega, está sendo ameaçada de processo por falsidade ideológica. E esse castelo de cartas que ela inventou todo desmoronou. Aí você fica pensando, perde muita coisa todas as partes, né? Primeiro que o futebol feminino, infelizmente, não é um setor que tem tanta cobertura. Então o fato de ter alguém com essa disposição para cobrir, talvez pudesse ser aproveitado. Assim como um hacker, quando é preso fazendo uma coisa errada, tem a opção de virar um white hat hacker, que é um hacker de chapéu branco, um hacker do bem, passa a trabalhar para o governo, até como parte da punição, às vezes, para ajudar a desvendar ataques que podem ser prejudiciais. E ela talvez pudesse se transformar numa jornalista. É um péssimo começo, óbvio, mas é uma pessoa que conseguiu construir um canal de 20 mil pessoas falando daquilo. Ela poderia ter feito isso pelo caminho correto, infelizmente escolheu dessa forma, mas para mim, eu não sei como iniciou, eu não vi ela falando sobre isso ainda, eu não sei por que ela sentiu essa necessidade de mentir. Talvez ela tenha tentado se cadastrar como imprensa, como jornalista para cobrir, não conseguiu e achou esse caminho, eu não sei. Se foi isso, é algo a se avaliar, porque tinha alguém querendo cobrir uma área que hoje em dia é muito carente de cobertura e que poderia ter rendido alguma coisa e acabou não dando em nada. Esse deslumbramento com a vida digital não é nem um pouco raro, nem um pouco novidade. A gente vê isso acontecer várias vezes. E no próprio governo Trump agora já surgiu um caso de uma colaboradora, McLaurin Pinover, que trabalha no DOGE, que é o departamento que está fazendo vários cortes de gasto no governo dos Estados Unidos, ou supostamente fazendo, porque tem muita reportagem falando das alegações que não tem pé na realidade, números que não existem, contas que não batem, enfim. Mas ela trabalhava nesse setor e aí foi descoberto que ela estava, durante o seu expediente, usando a estrutura do escritório como cenário dentro de um prédio do governo para fazer posts de moda com link patrocinado, com link que ela ganhava dinheiro se gerasse vendas. Isso foi descoberto. Tem várias questões éticas aí, inclusive nos Estados Unidos é proibido o uso de um bem público para ganho pessoal. No caso, ela estava usando o escritório como cenário de vídeos para vender itens de moda com link afiliado para faturar sozinha. Mas é também irônico que uma pessoa que esteja falando de cortes de gastos no governo
que tenha enviado um e-mail para todos os trabalhadores dizendo que eles tinham que listar as 5 coisas que fizeram na semana seguinte, que quem não respondesse seria demitido, tivesse atuando dessa forma no escritório. É parte do cinismo, é a parte dessa falsidade que a gente vê nas redes sociais e na vida real e na política, tudo embrulhado numa coisa só, né? Uma pessoa nessa posição, não resistindo ao poder das redes sociais, querendo faturar com aquilo e acabando sendo pega e entrando em problemas por conta disso. Então pode ser a Luana, influenciadora de futebol feminino, pode ser essa agente do governo fazendo vídeos de look dentro do consultório, pode ser as pessoas se perdendo no personagem de comentarista esportivo achando que virou jornalista. A verdade é que essa maquininha que a gente usa para se comunicar, aqui nesse vídeo que você está vendo nas redes sociais do Resumido, ou aqui na plataforma de podcast onde você me ouve agora, entortou completamente a maneira que a gente se relaciona, a maneira que a gente se coloca como pessoas, como produtores de conteúdo, como conhecedores, como ouvintes e como consumidores e todo o resto. É tudo muito novo, eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso tudo, mas eu tenho esperança que com o tempo a gente vai chegar num formato em que tudo vai fazer mais sentido e que as coisas vão estar melhores delimitadas. Pelo menos eu espero que aconteça assim. E você, o que você acha disso? Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. I don't think people realize it's gonna look like this. Hey Alexa, I have 6 of my son's friends coming over. 2 are lactose intolerant. 1 is vegan. 3 are a mess, and I'd like them to eat a little healthier. I only have a couple $100 in budget, and they'll be here for about 4 or 5 hours, but I also need something quick and snacky in the morning because they're gonna sleep over, and I wanna send them home with something. Send it. That's how people are gonna shop. So what I just said is real life in 5, 7, 9, 10 years. Um artigo da The Conversation abordou um tema bem importante em relação à inteligência artificial, que é sobre como essa tecnologia pode afetar os humanos biologicamente. Como é que isso pode interferir na nossa evolução como ser humano. E aí dá alguns exemplos sobre como, ao longo da história, a gente teve algumas transformações, como, por exemplo, a literatura, o compartilhamento de conhecimento, como isso tudo foi tirando uma carga do cérebro humano que pôde se ocupar de outras coisas, sabendo que tem ali uma biblioteca com todo o conhecimento do mundo, que você não precisa decorar aquilo, nem ninguém precisa decorar tudo aquilo. Acho que num exemplo mais direto para o nosso dia a dia atual, de uns tempos para cá, ninguém mais sabe o telefone de ninguém, né? Você depende do seu celular para encontrar o telefone de alguém e, em muitos casos, muita gente depende do celular para chegar em qualquer lugar porque já não sabe mais andar sem mapa. E aí o artigo envereda por 2 caminhos, né? Um cenário em que esse tipo de evolução da IA acaba liberando o nosso cérebro para outras coisas, inclusive podendo diminuir o tamanho do cérebro pela falta de necessidade de armazenamento de conteúdo, sem perder cognição, mas isso, claro, dependendo de ter acesso constante e eterno ao todo o conhecimento, todas as habilidades de IA para sempre ou daqui para frente. E um outro cenário em que a gente fica tão dependente das tecnologias que isso afeta a nossa socialização, nossa capacidade de pensamento crítico e vai nivelando todo mundo por baixo e a gente vai tendo um retrocesso do ponto de vista humanista. São 2 caminhos possíveis e cabe a nós humanos escolher um deles, né? A maneira que a gente vai usar a ferramenta. Como eu já vi dito por aí, a gente pode ter ficado tão inteligente que criou a ferramenta que vai nos deixar burros de vez. Tomara que não seja isso. E entre os muitos futuros possíveis da IA ou do mundo com a IA, a Fizorg fez um estudo que discutia o impacto financeiro, o impacto da distribuição de renda no mundo das inteligências artificiais. E aí esse estudo chegou em alguns pontos importantes. É um estudo feito na China, com dados chineses, então ele é bem específico para aquela realidade. Mas os pesquisadores apontaram algumas coisas, né? Uma delas é que isso pode levar a um aumento da desigualdade, ao contrário do que vem sendo dito, que isso vai facilitar e nivelar o acesso ao conhecimento e assim todo mundo vai prosperar. O que pode acontecer é que os donos das empresas podem prosperar, ao passo que os trabalhadores, as pessoas
em grande parte, só sejam prejudicadas por esses avanços, né? Vai baratear para as empresas e vai rarear emprego para todo mundo, o que vai dificultar a situação econômica de todos que precisam de um salário, não são os donos das empresas, né? E como essa distribuição não é igualitária, a distribuição dos benefícios da inteligência artificial pode não ser igualitária, a gente precisa de políticas públicas que incentivem o desenvolvimento correto, que tenha redistribuição, incentivo para a tecnologia equilibrada, para reduzir esses potenciais efeitos negativos das IA. E como eu disse, a questão da dependência da IA, isso pode ser ainda mais importante, né? Manter esse papel do ser humano na equação, esse cuidado em não deixar a inteligência artificial atravessar tudo, porque a Columbia Journalism Review, é uma publicação especializada em jornalismo, também fez um estudo em que ela pesquisou a efetividade das ferramentas de inteligência artificial na busca por notícias. Eles pegaram o ChatGPT, o Perplexity Pro, que é o pago, o DeepSeek, o Copilot, o Grok 2, o Grok 3 e o Gemini e geraram 200 prompts para poder avaliar como essas ferramentas buscavam uma notícia a partir das informações que eram passadas, encontravam a notícia correta, no lugar correto, com o título da matéria, enfim, conseguiam localizar a origem de uma notícia e trazia de volta para o usuário de maneira correta. O resultado foi desastroso, porque a média de taxa de erro foi de 60%. O Grok, que é a inteligência artificial do Twitter, do X, teve 93% de erro. Ou seja, é completamente incapaz de trazer informações básicas, informações de uma notícia que já estão aí fora, que ele teria que buscar, identificar o lugar e trazer sem misturar os assuntos, sem errar o título, sem errar o veículo e trazer a informação de maneira correta. E não foi só isso. Os modelos pagos desempenharam pior que os modelos gratuitos e apresentavam os erros com mais autoridade. Tinha mais certeza ao apresentar o erro. Isso, do ponto de vista do usuário, é o pior cenário possível. Você pagar por um serviço, acreditar que está tendo um serviço melhor porque está pagando, receber um resultado apresentado com autoridade e você acreditar no que está ali e acabar consumindo, replicando ou usando esse erro no seu trabalho, na sua saúde, no seu dia a dia. Não tem cenário pior do que esse. É uma máquina de cuspir erro, então está muito longe de serem confiáveis esses sistemas. A gente ainda está muito longe do momento em que isso não precisa de supervisão humana, não precisa ter conhecimento do assunto para poder avaliar se a resposta é boa. Então são muito mais ferramentas de auxílio hoje em dia, e eu acho que vai permanecer assim por muito tempo ainda, do que substitutos de trabalho. E eu acho, inclusive, que em certo aspecto, isso nunca vai mudar. Não é só porque eu tenho acesso a uma ferramenta de edição de vídeo, geração de vídeo, criação de imagens, criação de texto, de programação de software, que eu vou sentar e fazer um app inteiro sozinho, em que eu vou ser o designer, o programador, o desenvolvedor de conteúdo, porque eu não conheço todas essas áreas e nem ninguém conhece todas essas áreas a fundo para fazer o melhor trabalho. O que vai acabar acontecendo são pessoas que sabem daquele tema, sabem daquela seara, e vão usar a inteligência artificial para potencializar o seu trabalho, porque eu também não quero fazer tudo. Alguém aí quer ser o contador, o seu próprio banqueiro, além do encanador e o técnico de eletrônica. Você não vai querer ser essas coisas todas. Você pode querer ser algumas delas para compor numa situação que você precise, mas não é porque tudo vai ser automatizado, é possível de fazer, que eu vou ter que fazer tudo isso, porque não vai sobrar tempo para mais nada. Se você tiver que fazer todos esses aspectos da sua vida, todas as tarefas da sua vida, sem poder delegar, contratar, e tendo que ser bom em todas elas. Isso é uma insanidade pensar isso. Uma das coisas que eu falei aqui no ano passado, ou no ano retrasado, sobre vozes sintéticas, sobre essas vozes que são criadas com IA de qualquer pessoa, eu criei uma minha, usei no programa, é justamente os limites de como impedir que isso seja usado para clonar a voz de alguém que não queira ser clonado, por exemplo. E aí dizem que tem várias ferramentas, várias formas de impedir. A verdade é que quase todas essas plataformas não estão conseguindo conter isso. Já está bem normal as pessoas conseguirem criar vozes. Você não precisa apresentar muita credencial que te autorize a fazer aquilo. Você diz que é a pessoa, clica meia dúzia de coisas e está saindo a voz de pessoa sendo clonada. Isso é uma insanidade, né? Você pensar que você pode receber uma mensagem, ou alguém receber uma mensagem clonando a sua voz e seus familiares acreditarem. Isso para gerar notícias falsas, desinformação, é uma explosão de problema. E
é muito complicado você conter tecnologia, né? Tudo que está sendo dito que vai ser feito, e eu que estou sempre defendendo regulação para tentar conter essas coisas, a verdade é que quando você consegue fazer qualquer coisa no computador, no celular, em casa, e a tecnologia está open source para todo mundo, você vai conseguir fechar algumas portas, vai conseguir fechar as principais ferramentas, mas o conteúdo vai existir por aí, as ferramentas vão existir, as pessoas vão chegar até lá e vão conseguir fazer o que elas querem. Então esse é o mundo que a gente vive hoje. As pessoas podem fazer, podem não fazer, a gente tem que partir do pressuposto, da premissa que está sendo feito e começar a se cuidar de acordo. Porque essa tecnologia já está no dia a dia. Uma outra reportagem, essa da BuzzFeed, estava falando sobre o uso da geração Z, da geração Alpha, do ChatGPT nas escolas, como essa geração vem usando a ferramenta. E parece que essas crianças já têm uma noção que o que vem dali não é confiável. Então, eles usam para tarefas acadêmicas, nem sempre de uma maneira ética. Tem casos de plágio, né? Os professores conseguem saber que o aluno nem mexeu no resultado daquela pesquisa, mas alguns estudantes têm evitado usar IA justamente por esses riscos, né? Porque as informações são imprecisas, porque os resumos são artificiais, e é bom saber isso, né? Que a nova geração já está começando a lidar, já está sendo embarcada nessa tecnologia com alguma visão crítica. Mas a grande questão mesmo é a educação midiática, porque o problema não é a ferramenta, o problema é o uso. Durante muitos anos o Google foi um problema. Vai consultar tudo, vai achar qualquer resultado? Sim, mas aquilo é uma ferramenta muito útil para você chegar nas pesquisas. E assim é o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial. Você pode usar aquilo como uma ferramenta de educação, de conhecimento muito boa. Conversar com o conteúdo, chegar nas respostas. Mas a gente tem um problema, como eu citei, de uma taxa de erro de 60% na informação que é trazida, quando vai buscar uma notícia, por exemplo, te conclui que não pode ser usado como referência. Não vai conseguir trazer as referências que você precisa. Então, essas pesquisas, o uso dessa ferramenta ainda precisa ser feito de maneira muito detalhada, atenciosa, com cuidado do ponto de vista do humano. A gente não pode simplesmente pegar o que está ali. Mas mesmo assim, claro, é inegável o potencial. Tem uma empresa, uma startup, foi comentada também no New York Times, chamada Lila Sciences, dos Estados Unidos, que desenvolveu um sistema de superinteligência científica que serve para acelerar pesquisas médicas. Então, o que eles querem fazer é uma autonomia laboratorial, um software que consegue conduzir experimento por conta própria, sem tanta intervenção humana, mas dentro do ambiente controlado. E um dos objetivos que eles querem fazer é chegar em material inovador, chegar em anticorpos novos para poder chegar a curas de doenças, esse tipo de coisa. A tal da ferramenta Lila já gerou alguns resultados muito bons, esses de anticorpos, materiais para captura de carbono, e já tem outras empresas de Big Tech de olho, né, investindo na empresa. E o próprio Prêmio Nobel de Química, no ano passado, eu comentei aqui no episódio, os cientistas usaram IA para criar proteína. Esse foi o prêmio. Foi um uso de IA muito acertado. A revista Fortune fala disso também, que a IA é uma inovação que por muitos é visto como uma ameaça climática por conta do consumo de energia, mas é também, ou pode ser também, a nossa maior esperança para resolver a crise climática. Tanto porque vai ser necessário encontrar formas de energia limpa e renovável para poder alimentar essa nova realidade de inteligência artificial do planeta. E esse é um dos grandes desafios quando se fala em AGI, né, na superinteligência. Como é que a gente vai chegar lá? Não tem energia que dê conta de alimentar esses centros todos de processamento para chegar nesse lugar. Então vai ter que se resolver essa parte de energia. E uma vez que se resolva essa parte de energia para gerar o sistema, esse sistema pode ajudar a chegar a exatamente as soluções para as questões climáticas ligadas à energia e outros pontos que precisam ser resolvidos. Então, essa transição energética pode acabar acontecendo de maneira mais acelerada por conta da otimização desses sistemas, por conta da aceleração das descobertas que podem ser feitas com essas plataformas de IA. Tomara que seja esse o uso feito pelas inteligências artificiais e não mais um meme deformando a cara de alguém com uma piada muito ruim, né? Acho que a gente pode mais do que isso. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
And the app is called Surf. That is essentially giving you the ability to curate your online experience across these different social media platforms. So you can tap on watch and it's only going to show you videos from those sources, whatever you've popped in there. Um dos grandes problemas das redes sociais centralizadas, das Big Tech, é justamente a opacidade dos algoritmos. A gente não sabe como o que a gente vê é escolhido para a gente ver. Tinha alguma ideia baseado na nossa navegação, mas muita coisa ali a gente não entende, não tem tanta transparência assim. Por isso, uma das soluções para esse mundo de algoritmos que a gente vive, que gera tanta polarização, tanta briga, tanto problema, é justamente plataformas descentralizadas. Plataformas que não têm um controle centralizado de uma empresa que decide o que você vai ver, o que você vai seguir, como vai ser mostrado. Existem algumas plataformas surgindo, a gente já vê algumas alternativas como o Blue Sky para substituir o X, já tem algumas outras de outras redes sociais, e uma iniciativa nesse sentido foi feita agora pelo Mike McKeown, que é o CEO da Flipboard, que é um aplicativo antigo, a beça, que fez muito sucesso quando o iPad surgiu, que você usava como uma espécie de RSS para organizar links e virava uma revista digital com tudo que você separava para ler. Agora ele está lançando um navegador chamado Surf, que é um navegador para consumo de notícias e conteúdo. Ele funciona como um agregador. Você bota lá todas as redes sociais que você tem, você separa tudo por assuntos, por temas, você tem um controle total do feed. Você escolhe do tema daquele feed, como ele aparece, em que ordem, quem vai ser fonte naquele feed, quais são os produtores de conteúdo, influenciadores, jornalistas, celebridades, o que seja, que você vai escolher para estar naquele determinado assunto. São várias editorias que você escolhe, você pode seguir a criada por outras pessoas, e assim você tem um conteúdo que é filtrado por você, e não por um algoritmo. Você escolhe o que você vai consumir. Eu tenho uma experiência no Twitter, com todas as críticas que eu tenho, mas eu tenho uma experiência boa com as listas. Ali eu separo exatamente quais perfis que eu quero ver num determinado tema. Eu uso muito para futebol americano, uso muito para cripto, e ali eu vejo só o que eu quero ver daquele tema, sem a interferência do algoritmo, em ordem cronológica. Essa proposta do Surf é ampliar isso. Você pode botar site, você pode botar RSS de podcast, você pode botar o YouTube, várias redes sociais. Não é só do Twitter, né? No Twitter, como eu uso as listas, são para os conteúdos gerados no Twitter. Isso é para conteúdo gerado em tudo. Você fica com um super canal que agrega tudo que você gosta num só lugar. Isso tudo depende de centralização. Por exemplo, o Instagram não está dentro dessa iniciativa, o Twitter não está dentro dessa iniciativa, você não consegue puxar o conteúdo de lá, embora você possa até puxar através de hashtags, mas não os criadores de conteúdo especificamente. Mas isso ajuda a organizar, ajuda você a vencer essa barreira. Tem alguns problemas, né? Por exemplo, o jornalismo, você perde acesso, porque a pessoa acaba acessando por esse lugar e não entrando no site do jornal em questão. Mas essa aposta da descentralização como forma da gente ter um controle editorial é muito rica. Eu sempre falei sobre o Facebook. Quando começou a ter o caos de notícias lá dentro, eu falava: tinha que ter editoria. Eu não quero entrar no feed e ver política, depois culinária, depois esporte, depois sei lá o quê. Eu queria entrar em abas de cada assunto e nunca deram essa possibilidade, justamente porque não era interessante do ponto de vista financeiro para a plataforma. Iniciativas assim começam a levar para esse lugar, mas não só isso. Falei aqui, o Instagram, por exemplo, você não consegue agregar numa plataforma como o Surf. Mas vem surgindo outras plataformas, porque os usuários estão muito cansados de algoritmo. Já está saturado também a quantidade de coisa que é produzida dentro do Instagram. Então começam a surgir agora novos Instagrams, alguns com uso específico, com recortes específicos, e as pessoas estão gostando disso. Tem o Pixel Feather, tem o Flashes, tem o Pink Sky, tem o Skygram. Tem vários deles que são focados em ser uma alternativa para o Instagram. Eles funcionam em protocolos abertos, então eles podem estar no Fediverso, né? Protocolos como o próprio ActivityPub, que é usado pelo Mastodon, que também é explorado pelo Threads da própria Meta, que tem lá uma iniciativa de protocolo aberto, né? De um produto criado em protocolo aberto. E a adoção inicial tem sido boa. Alguns aplicativos como o Pixel Feed já tem mais de 10 mil downloads. É pouca coisa, né? Se comparar com os bilhões de usuários do Instagram, mas mostra que tem um interesse. As pessoas estão querendo ter um controle dessa experiência, e eu acho que eventualmente as Big Tech vão ter que ceder.
A entrevistada do Resumido Entrevista, Bianca Santos, falou sobre isso nas entrevistas em janeiro, sobre como essa disputa pelo controle do feed vai ser central. Eu venho falando muito disso aqui, eu realmente acho que isso vai acontecer. E um dos exemplos de por que isso é importante foi trazido pela 404 Media, que falou sobre um bug do Instagram que começou a mostrar para alguns usuários só conteúdo ultra violento, conteúdo que deveria ser filtrado para não estar sendo apresentado por algum bug que o Facebook, a Meta, não conseguiu explicar. Ela reconheceu, mas não explicou a origem. Gerou isso para uma série de usuários. A 404 teve acesso a um dos feeds com esse problema, falou que o negócio era horroroso, era extrema violência, era conteúdo bárbaro, coisa que, enfim, não é para ser vista por ninguém. E isso mostra como esses algoritmos também erram, né? Eles podem errar dessa maneira grosseira e podem errar de maneiras muito sutis, né? E apresentando o conteúdo, pode ir minando a saúde mental da pessoa, pode ir conduzindo ela para determinado pensamento, propositalmente ou não. Então, por isso é tão importante você ter controle do que você consome. E nessa discussão toda, teve um caso engraçado no South by Southwest, que foi a CEO do Blue Sky, a Jay Graber, que foi para a conferência com uma camiseta, fazendo graça com uma camiseta do Mark Zuckerberg, né? O Mark Zuckerberg agora tem usado camisetas que ele ajuda a desenvolver o design, com frases falando dele mesmo, né? Ele fez uma que era um trocadilho com uma frase conhecida em latim. Ele fez uma variação que dizia ou Zuckerberg ou nada. Era o que dizia a blusa dele, numa entrevista que ele deu recente. E a Jay Graber fez uma camiseta que falava um mundo sem Césares, né? Sem imperadores, também em latim, fazendo uma referência a essa blusa do Zuckerberg. Então, você vê que o cenário tá aí palpitando, tem alguma coisa querendo acontecer, porque as pessoas já identificaram. Eu vejo, inclusive, o próprio tema do Resumido, que eu já falei sozinho sobre isso aqui durante anos, literalmente anos, até esse assunto ficar tão popular como está agora. Esse questionamento, as redes sociais, as plataformas de Big Tech, isso está virando parte do dia a dia. As pessoas estão falando disso. Eu fico meio enciumado, às vezes, quando eu vejo novos podcasts, novos lugares, pessoas falando, mas que bom, né? Eu acho que eu estava plantando essa semente, eu tenho que ficar feliz que o assunto está se espalhando. E tá mesmo. E outra história engraçada foi com a Scarlett Johansson, que é uma crítica costumais às redes sociais, também bateu de frente com a OpenAI quando ela teve a sua voz clonada sem a sua autorização, né? O Sam Altman ama o filme Her, ela, e não conseguiu disfarçar a influência, mesmo sem autorização da Scarlett Johansson, mesmo tendo pedido várias vezes, sendo negado várias vezes, acabou lançando uma voz muito parecida com a dela. Ela reclamou, isso acabou saindo do ar, mas agora ela está sendo convocada, foi convocada pelos produtores de Jurassic World Rebirth, mais um filme da série Jurassic Park, e pediram que ela criasse um Instagram para ajudar a criar o filme. Ela, obviamente, disse que não ia criar Instagram nenhum, ela não vê sentido em usar aquilo, ela fala que as redes sociais tiram a autenticidade das coisas, ela não gosta do que ela vê quando ela viu redes sociais, não tem o menor interesse em fazer uma, e disse que tinha certeza que o filme teria uma ótima bilheteria, independente de ela ter Instagram ou não. O quão central as redes sociais passaram a fazer parte da nossa vida, né? Não é de hoje. Alguns artistas em Hollywood são cobrados a usar suas redes sociais para divulgar os filmes. Houve algumas discussões, inclusive, sobre pagamento por isso, né? O ator vai lá fazer o trabalho de ator. Ele não tem que ceder a rede social dele, a plataforma dele, para divulgar nada. A não ser que ele tenha participação nos lucros e queira fazer. Isso foi uma questão que foi aparecendo aí há alguns anos. E é até engraçado isso aparecer agora. Alguém botar uma pressão dessa na Scarlett Johansson, que é uma pessoa tão contrária a isso tudo. Mas serve para ilustrar como a gente está dependente disso tudo. Em notícias boas para as crianças, o TikTok lançou agora o Hora do Sono, que é um recurso para diminuir o tempo de tela de adolescentes. Na verdade, crianças e adolescentes, mas não pode se falar que crianças estão usando o aplicativo, porque é ilegal, não é permitido, mas todo mundo sabe que a criançada também usa. Esse recurso é para ajudar os pais a botarem limite no tempo de uso. Se você, aliás, quiser fazer coisas assim no seu celular, tem o Custódio, que é um aplicativo muito bom para isso, que eu uso. Já patrocinou alguns episódios aqui do Resumido. Tem lá resumido.cc/custódio. Custódio se escreve Qustodio, que tem uma página que está lá no ar ainda com desconto do Resumido para quem quiser experimentar, que é um aplicativo de controle parental
justamente para você poder fazer esse controle de tempo de uso, não só no TikTok, como no celular e todos os aplicativos que o seu filho ou filha eventualmente usem. Mas voltando ao assunto aqui, porque eu não tô nem sendo pago para fazer essa propaganda de novo, mas é que o aplicativo realmente é muito bom. O Hora do Sono traz pausa programada, uma sincronização familiar que os pais conseguem ver as listas de seguidores, as contas bloqueadas pela criança, consegue acompanhar ali melhor o que está acontecendo online, algo que é muito importante. E o governo federal também lançou um guia para o uso saudável de telas por crianças e adolescentes, que fala sobre as restrições para menores de 12 anos nessa recomendação, o controle do uso das redes sociais, como a gente está falando aqui agora, conscientização sobre saúde mental e outras questões muito importantes, no que já é uma tendência internacional, né? Outros países vêm fazendo isso, tentando alertar para os possíveis danos do uso e do abuso das redes sociais. Então, se você tem filho, sobrinho, sobrinha, é um assunto muito importante para estar sempre ligado e leva aí para os pais que você conhece também, porque é muito importante cuidar disso. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I think people deserve to know what this big, powerful company is really like. Ex-funcionária da Meta, a Sarah Wynne Williams, lançou Careless People, Pessoas Sem Cuidado, numa tradução livre, que é um livro contando os bastidores da cultura corporativa da Meta e das decisões que moldaram vários eventos globais nas últimas décadas. Ela compartilha experiências que vão desde a viagem, jatos particulares, encontros com líderes mundiais, até relatos de misoginia na Meta. Ela também fala dos próprios desafios e as humilhações que ela teve que enfrentar como uma mãe trabalhadora num ambiente de alta pressão. Tudo isso enquanto a Sheryl Sandberg incentivava ela e outras a se impor. A Meta reagiu com medidas legais que proíbem a Sarah de promover o livro e também deu declarações públicas de que as alegações estão desatualizadas e são falsas, e dizendo que a Wynne Williams foi demitida pelo seu desempenho insatisfatório e comportamento tóxico. Seja como for, isso parece boa publicidade pro livro e vai deixar todo mundo ainda mais curioso para ler isso, né? We'd like to welcome you back. Ready? Yeah. 3, 2... And action. They call it mind expanding. Foi anunciada a 7ª temporada de Black Mirror. A estreia está marcada para o dia 10 de abril na Netflix. Vão ser 6 episódios. Um deles é uma sequência do elogiado USS Callister, da 4ª temporada. E o elenco da 7ª temporada conta com a Issa Rae, com a Awkwafina, com a Rashida Jones e com Paul Giamatti. Obviamente, a inteligência artificial é um dos temas, além de falar de consciência humana e outros avanços tecnológicos. Como dizem por aí, é muito Black Mirror, meu. O Salt já foi um projeto secreto, mas hoje não tem tanto mistério. A banda surgiu em 2019 em Londres, durante as ondas de protesto do movimento Black Lives Matter pelo mundo. E apesar de não dar as caras no início, hoje todo mundo já sabe quem são os integrantes. Entre eles estão a Cleo Sol, tá a Little Sims, tá o Michael Kiwanuka. E a fusão deles de soul, R&B, house, gospel e até música clássica é ao mesmo tempo ativista, espiritualista, afrofuturista. E as músicas do mais ou menos novo Acts of Faith, que foram apresentadas pela primeira vez ao vivo no show de estreia do coletivo em Londres em 2023, depois de terem sido lançadas como uma série de singles, agora chegam como um álbum completo. Faixas como Set Your Spirit Free, Heal e Pray trazem conforto e abrigo nesses tempos incertos e ensinam que é preciso ter fé. Nesse episódio você ficou sabendo que estrelas da NBA estão contratando empresas para gerenciar suas redes sociais na China, que os democratas estão apostando em canais de esporte para reconquistar jovens eleitores homens, que cientistas estão pesquisando como a IA pode transformar a própria evolução humana ao longo de gerações,
que estão surgindo mais e mais redes sociais alternativas para escapar dos algoritmos das Big Tech, que o TikTok lançou o recurso Hora do Sono para limitar o uso noturno dos adolescentes, que uma mulher falsificou credenciais da ESPN por 2 anos para cobrir futebol feminino, que clonagem de voz por IA segue sem regulamentação, que o governo federal lançou um guia de uso saudável de telas para as crianças e adolescentes e muito mais. Agora é hora do meu pedido por divulgação. Se você gosta do Resumido, me ajuda a chegar em mais gente. Avisa aí pra todo mundo, posta no WhatsApp, no Instagram, no X, onde você quiser. Mas é muito importante essa divulgação, me ajuda demais. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e o design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.